Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o assunto que virou polêmica por esses últimos dias, a respeito do pai que supostamente agrediu um menino de 4 anos numa festa junina. Então, a minha opinião referente a esse vídeo, que já deu para vocês verem nítido ali, a festinha caipira rolando de boa, as outras crianças interagindo normalmente. Porém, uma criança, umazinha, começou a perturbar uma outra criança que estava ali dançando, tranquilo com uma coleguinha. Ele empurra, ele puxa, ele, por fim, antes de ter o tumulto, ele mete o dedo dentro do olho desse menino. Só que isso ninguém vê. Esse tipo de coisa ninguém fala, ninguém vê. Eu vou botar agora mais próximo para vocês verem o que esse menino fez com essa criança, né? Que, a princípio, o pai já tinha solicitado à escola dizendo que o filho dele estava sofrendo bullying. Estava sofrendo agressões, estava sofrendo algum tipo de problemas com essa criança, né? Na escola. Então, eu vou colocar para vocês verem mais de perto o que estava rolando. Nesse momento, vocês vão ver nítido o menino empurrando. E tem a parte que ele enfia lá, empurrando, ó, batendo no menino. Isso é o filho do cara. Ó, e aí o menino, o tempo todo, ele não quer brigar. Ele sai de perto, mas o menino continua perturbando o garoto. Ó. Até o momento que ele enfia o dedo dentro do olho do menino. Aí pronto, aí o pai, no instinto de proteção, porque pra mim é um instinto de proteção, simplesmente o pai voa, né, em cima do palco, garra o menino. Ele não enforcou o garoto, ele agarrou aqui. O pessoal dizendo que ele enforcou aqui, ele pegou na blusa do garoto, o menino caiu. E deve ter falado pro garoto parar de ficar apurrinhando o filho dele. Isso é o instinto de proteção de um pai e de uma mãe que faria a mesma coisa. Uma vez que o pai já tinha alertado a escola, uma vez que o pai já tinha falado que o filho dele estava sofrendo bullying, e mesmo assim permaneceram e colocaram o garoto um do lado do outro. Eu vou botar agora a parte, o momento em que o pai vai até o garoto e depois o pai é agredido. Nesse momento o pai sobe e pega o menino e o outro pai, depois que acontece a situação, empurra ele do palco. Nisso que empurra ele do palco, ele cai lá embaixo e aí pronto, a confusão já estava armada. Nesse momento o pai cai e o outro defendendo. Aí as mulheres tentando segurar os homens e aqueles dois pais sobem no palco. Aí vai todo mundo querer tirar as crianças. Aí nesse momento tá todo mundo querendo tirar os filhos. Mas na hora que o filho do rapaz estava sofrendo uma agressão pelo coleguinha da escola, ninguém fez nada. Cadê os pais dessa criança? Ele não tem pai nem mãe? Não tem tio, não tem avó, não tem ninguém? Pra poder corrigir? Que tá vendo que tá fazendo, incomodando o outro coleguinha? Aí tomaram atitude depois que o pai pegou e subiu no palco e foi falar com ele. Isso é um instinto de pai e de mãe, de defesa. E um monte de gente foi criticar o cara. Ah, porque bateu, que isso, que não... Ele tá errado? Até certo ponto, sim. Porque ele foi até o filho de uma outra pessoa. Porém, quem deveria ter tomado as atitudes não tomou, que eram os pais desse garoto. E primeiro, a escola que deveria ter tomado. Porque a escola foi notificada várias vezes pelos pais desse menino, dizendo que o filho dele estava sofrendo agressão, sofrendo bullying. E eu acredito que o colégio não fez comunicação com os pais dessa criança. E aí? Como é que fica? Ah, mas o cara... Aí vem um pai, outro deu um soco, né? Pelo que foi dito ali, a policial foi tentar dar voz de prisão pra ele pegou isso, né? Eu não vi, eu não conseguia ver essa cena, dizendo que ela foi agredida por ele, eu não consegui ver. Que é um bololô de pai, um bololô de gente. Mas na hora de corrigir o bonitinho que tava agredindo o filho do outro, ninguém fez nada. Ai, que gracinha, ai, que lindo. Porque é assim que fazem, né? É assim que alguns pais fazem quando os seus filhos estão incomodando os filhos dos outros. Até a hora que pega, né, um pai que vai defender a cria. Porque não tem nenhum leão, nenhuma leoa que não vai defender o seu filhote. Tá vendo que o filhote está sendo agredido? Tá vendo que o filhote está sendo empurrado? Enfiou o dedo dentro do olho do menino. Aí o pai não tinha que fazer nada. Tinha que falar, que bonitinho, que gracinha.
Eu acho um cúmulo do absurdo. Os pais dessa criança que estão vendo que a criança está incomodando a outra. Não corrigiram, não chamaram atenção, não fizeram nada. Aí na hora que um pai toma uma atitude, o pai é errado, ele está defendendo a cria dele. Se vocês não dão educação aos filhos de vocês, vai ter alguém que vai educar. Criança tem que ter limite. É por isso que o Brasil está desse jeito e o mundo está desse jeito. Porque não existe mais limite para nada. A criança tá dando na cara do pai e tá o pai, que lindo. Bate mais, filhinho, que gracinha. Bate mais. É por isso que o Brasil tá desse jeito, o mundo tá desse jeito. Por conta de pais desse tipo. Agora, a escola tem que ser responsável por isso. E depois de tudo isso, a polêmica que foi, referente porque colocaram, principalmente as redes de televisão, colocaram esse pai como errado. Como se ele fosse o vilão da história. Só que ninguém sabia da real história. De tudo que estava acontecendo antes. Esse pai deveria processar. Com certeza esse pai deveria processar emissoras de TV. Tá? Tem uma emissora da TV aí, um repórter aí que eu tô com nojo desse cara, que esse cara adora polemizar as coisas e só dá voz para quem é errado. Né? Quem é errado no jornal dele é o certo. E o certo é o errado. Ele não procura informação correta, não. Na minha opinião, o pai tá errado até certo ponto. Porque ele foi até a criança. Mas ele não... Foi instinto dele. Infelizmente, ele agiu por impulso porque foi instinto. Agora, os pais desse menino, que estavam infernizando a vida do garoto, e aí? Ninguém fala nada? Eles são tão errados quanto. Porque não deram um pingo de educação pro filho dele. Uma criança... Não, uma criança tem que ter limite. Ao assunto desse pai, que agiu por impulso, num desespero, porque ele já estava vendo o filho dele ser agredido ali, pô. Pelo amor de Deus. Quem é pai sabe. Aí vai pegar e vai abrir a boca e vai falar, o pai estava errado. Cadê a mãe e o pai dessa criança? Aí sabe o que fizeram? Expulsaram o menino da escola. Esse pai tinha que processar a escola e os pais desse menino pelo filho dele sofrer bullying. E ninguém fazer nada. É isso que esse pai tinha que fazer. E além de processar também emissoras de TV que colocaram ele como a pior pessoa da face da terra. E ele não é. Ele simplesmente agiu por instinto. Porque um pai e uma mãe de verdade, ela vai querer defender a sua cria. Aí vem aquele monte de pai aí, dando um de Fzão, como se fosse o bonzão, né? E na hora de educar os filhos, não sabe educar filho. Mas na hora de agir como bicho, pra não entender o que o pai fez, porque quem deveria ter feito eram os pais daquele menino que enfiou o dedo dentro do olho do menino, que é menor do que ele ainda. Não fizeram nada. É o cúmulo do absurdo. Hoje em dia, o que é certo é errado e o que é errado é certo. Diante de tudo isso que aconteceu, a advogada veio e se pronunciou referente a tudo isso que o pai passou. E eu vou colocar aqui para vocês a nota que ela deu sobre o assunto. Desde o início do ano letivo, o filho do Sr. Douglas tem sido alvo de constantes episódios de bullying e agressões físicas dentro do ambiente escolar, praticadas reiteradamente pelo colega. Por diversas vezes, a família buscou o amparo da instituição de ensino, notificando o corpo docente solicitando providências imediatas. Contudo, encontraram uma postura de omissão, silenciamento e conivência, o que contribuiu para a perpetuação das agressões. No episódio divulgado, o Sr. Douglas presenciou com os próprios olhos mais uma agressão praticada contra seu filho, ocorrida diante de todos em pleno palco da escola. A situação se agravou ainda mais quando o menino, o colega, além das agressões recorrentes, enfiou deliberadamente o dedo no olho de seu filho, sem qualquer interferência, contenção ou ação por parte dos responsáveis pela segurança ou direção da instituição. Diante dessa cena de violência e da total ausência da atuação da escola, o Sr. Douglas foi tomado por uma reação emocional extrema. Errou, ele não nega a falha na forma como reagiu, tampouco deseja se esquivar de suas responsabilidades. Está profundamente arrependido, triste e envergonhado. No entanto, é preciso compreender o contexto de um pai que vê seu filho por meses ser agredido e humilhado sem qualquer respaldo institucional e que, em desespero, age movido pela urgência de proteger o que tem de mais precioso. Reiteramos que o Sr. Douglas está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários e que esse episódio será enfrentado com a seriedade que merece, respeitando os trâmites legais e as pessoas envolvidas. Por fim, à sociedade, aos envolvidos, especialmente a criança e a família afetada por sua conduta, o Sr. Douglas Parísio apresenta suas mais sinceras desculpas. Que este lamentável episódio sirva de alerta para a urgente responsabilidade que instituições de ensino têm em prevenir, combater e acolher situações de violência entre as crianças. Essa é a resposta enviada por Marleide Anatolia Pereira da Silva, advogada e defensora do Sr. Douglas Parísio. Nós entramos em contato também com a escola, que ainda não se manifestou. Entenderam, gente, a situação? Como que vocês vão... Vocês estão criticando um pai se vocês não se colocaram no lugar dele. Ele estava sofrendo uma situação, só quem é pai sabe. Uma coisa que eu preciso falar aqui, para deixar claro que eu sempre falo, escola foi feita para disciplinar e lecionar. Lecionar é ensinar os seus filhos sobre matérias, sobre coisas do mundo e etc, o que a gente vive. E disciplinar. Educação, ela vem de casa. Então não achem que a escola tem que educar seus filhos, porque a escola não educa ninguém. A escola disciplina.
Educação, quem dá são vocês, pais. Então, vocês eduquem seus filhos, porque todo mundo da escola vai conhecer, saber quem são os pais através dos filhos. Através do seu filho, a professora vai saber se você é uma mãe exemplar, se você é uma mãe que educa, se você é uma mãe displicente, se você é uma mãe porca, se você é uma mãe que não tá nem aí pro seu filho. É na escola, e eles sabem. Todo professor, coordenador, diretor, sabe através do seu filho quem são vocês pais. Então, eduque os seus filhos dentro de casa, para que na escola eles aprendam a ter disciplina. Então, eduque seus filhos, para que isso evite esse tipo de coisa acontecer. Isso não é bonitinho, o coleguinha perturbar o outro. Isso não é legal. Ofender o outro coleguinha, isso não é legal. Se ele está acostumado a esse tipo de ensinamento dentro de casa, que ele permaneça dentro de casa fazendo esse tipo de coisa, e não dentro de uma escola. Porque dentro da escola tem que haver disciplina, que é o que falta hoje em dia nas escolas. Públicas e particulares. Muitas particulares também não estão tendo mais disciplina. Porque você não pode fazer nada com o aluno que, ai meu Deus, ui, tadinho. Agora na escola, as crianças, de 10 palavras, 9 é palavrão. Mas pergunta quanto é 2 vezes 2, não sabe. Você pergunta quem descobriu o Brasil, mas ela não sabe. Mas a dancinha do TikTok, ela sabe. Falar pornografia e mais um monte de outras coisas, a criança também sabe. Funk, nem se fala. Que mais tem criança que sabe funk. Pergunta a ela qual é a fórmula da água. Se ela vai saber qual é a fórmula da água. Nem a fórmula da água ela sabe. E aí? Isso vem da onde? Já começa de dentro da sua casa. Então eduque seus filhos, para que na escola ele aprenda e tenha disciplina. Porque sem a educação, fica difícil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte, comenta e compartilha. Até a próxima. Tchau.